errante como ovelha perdida. Procuras teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. É isso que está escrito no Salmo 119, no último versículo, o verso 176. Esse verso aqui, ele encerra esse gigantesco salmo que se dedica inteiramente a falar sobre a lei do Senhor. Falar sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos que o Senhor deixou para nós na sua Sagrada Escritura. E é muito interessante como que esse verso final desse salmo demonstra uma humildade do salmista. O salmista, ele dedica esses 175 versos que vêm antes desse aqui, todos para falar sobre a Bíblia, para falar sobre a importância dela em nós, para falar como que ela nos guia, como que ela ilumina nossos passos, como que a Bíblia nos dá sabedoria, nos ajuda a sermos bem-sucedidos, nos ajuda a sermos sensatos, né? Como que viver de acordo com a Bíblia é agradável aos olhos de Deus. Ele se dedica em todos os 175 versos que vêm antes a falar sobre isso. Mas quando ele chega no último verso, ele fala sobre humildade. E nós conseguimos ver isso quando o salmista ele se vê como alguém que não esquece das palavras de Deus, mas mesmo assim anda errante. O salmista, ele se identifica como uma ovelha perdida, uma ovelha que vai perecer, uma pessoa que vai perecer se não for resgatado pelo seu pastor. É assim que o salmista se vê. O salmista entende que ele vai perecer, ele vai morrer se ele não for alcançado pelo Senhor, se ele não for buscado pelo Senhor, mesmo que ele não se esqueça dos mandamentos de Deus. É interessante como isso nos mostra uma postura de humildade. Mesmo que o salmista tenha os mandamentos de Deus em sua mente em todo o tempo, mesmo que o salmista não se esqueça dos mandamentos do Senhor, demonstre seu amor pelo Senhor através do cumprimento dos mandamentos de Deus, mesmo assim, o salmista entende que ele não é melhor do que ninguém. Mesmo assim, o salmista entende que ele necessita ser buscado pelo Senhor. Ele necessita ser resgatado por Deus. Pois ele é, o salmista, uma ovelha perdida. Alguém que anda errante. Que vai perecer sozinho. Isso é muito interessante, porque mesmo o salmista tendo escrito tantos versículos sobre a Bíblia, sobre sua postura diante da palavra de Deus, no final ele diz, mesmo assim, eu preciso que Deus me resgate. Eu amo a lei do Senhor e eu preciso do resgate de Deus. O estudo da Bíblia, o conhecimento da verdade que está na Bíblia, não deve ensoberbecer aquele que conhece. Quando nós nos aproximamos cada vez mais da Bíblia, nós não podemos permitir que o nosso coração se ensoberbeça dessa forma. A gente não pode permitir que o nosso coração se torne orgulhoso por conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ser sempre humildes. E isso me lembra uma parábola que está lá em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Essa parábola, ela é chamada de a parábola do fariseu e do publicano, e ela mostra duas realidades, dois tipos de pessoas. Diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns dos que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam então os outros. E ele começa contando: 2 homens foram ao templo para orar. Um desses homens era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês
que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando nós lemos a Bíblia, temos muita proximidade com a palavra de Deus, mas isso permite que o nosso coração se ensoberbeça. Nós somos como esse fariseu. Nós somos como aquele que muito conhece a Bíblia, muito sabe a respeito da lei do Senhor. Mas isso chega em nosso coração como orgulho. Isso vira motivo para nos vangloriarmos. Isso vira motivo para soberba. Nós temos que entender que quanto mais nós conhecemos a Escritura, mais humildes nós devemos ser. Quanto mais nós estudamos a lei do Senhor, mais nós precisamos estar cientes de que nós somos ovelhas perdidas, que precisam ser resgatadas por Deus. Isso nós só estamos aqui hoje por causa que Deus nos buscou, Deus nos resgatou. Que a leitura da Bíblia, que a reflexão na lei do Senhor possa nos trazer humildade todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra e pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a sermos humildes. Que possamos olhar para a Tua Palavra da forma correta e entender que é o Senhor quem nos resgata, que é o Senhor quem nos busca, que é o Senhor quem nos procura como um pastor que vai em busca de uma ovelha perdida, Pai. Que isso possa trazer humildade aos nossos corações. Que, pelo muito sabermos da Sua Palavra, não permita, Pai, que dessa forma nos tornemos orgulhosos, nos tornemos arrogantes, ó Pai. Que o muito conhecer da Tua Sagrada Escritura possa aumentar cada dia mais a nossa humildade, o nosso entendimento de que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Que o Senhor nos ajude. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus de hoje. Aproveite os últimos minutos do nosso vídeo para deixar o seu like e também se inscrever no canal. Acompanhe todos os outros vídeos que tem aqui na playlist da série A Lei do Senhor. Esse foi o 23º estudo, o último nessa série aqui, mas tem 22 estudos antes aqui que você pode acompanhar e aprender muito mais a respeito da Palavra de Deus. Deus te abençoe, tenha um ótimo restante de semana.